5G é a mais recente geração de redes móveis e é um grande avanço em relação ao que temos disponível hoje. O salto das redes 3G para 4G foi bastante significativo, mas o salto de 4G para 5G é muitas vezes maior e quase difícil de compreender. 5G é um tipo completamente novo de rede projetado para conectar virtualmente tudo e todos juntos, seja dispositivos inteligentes, veículos ou até mesmo máquinas industriais. O 5G irá coexistir com as redes 4G existentes até que a cobertura seja significativamente expandida, mas eventualmente evoluirá para uma rede independente. O apelo do 5G basicamente se resume à velocidade e tempos de resposta insanos referidos como latência. Latência é o tempo que os dispositivos levam para responder um ao outro em qualquer rede sem fio. As redes 3G têm um tempo de resposta de cerca de 100 milissegundos, já o 4G tem uma latência em torno de 30 milissegundos, enquanto as redes 5G prevêem figuras de latência tão baixas quanto 1 milissegundo. Essa comunicação praticamente instantânea abrirá um novo mundo de possibilidades para qualquer coisa com uma conexão de rede estabelecida, além de beneficiar nossas experiências na internet. A progressão das tecnologias emergentes dependerá fortemente do 5G atendendo às suas expectativas. Tecnologias interativas, como realidade aumentada e carros autônomos, exigem latência extremamente baixa para funcionar efetivamente, levando as redes 5G não apenas a atingir sua meta de latência de 1 milissegundo, mas a superá-la. Então, como funciona o 5G? Os sinais do 5G operam em frequências de rádio anteriormente inexploradas. Parte da rede opera em uma faixa conhecida como sub-6, que é o espectro entre 600 MHz e 6 GHz, o qual também é compartilhado pelo 4G LTE. No entanto, somente o 5G pode ir além dessas frequências em direção a larguras de banda maiores, o que o torna muito melhor. O 5G pode ir a utilizar uma faixa mais alta de frequências de rádio, de 24 GHz até 86 GHz. Isso resulta em taxas de dados e desempenho muito mais altos, mas com a desvantagem de uma redução na faixa de alcance. Essas novas ondas de rádio 5G podem transportar muito mais dados para de dispositivos, mas não conseguem transportar a carga aumentada tão longe. Isso significa que os provedores têm que instalar um grande número de pequenas torres celulares em proximidade próxima umas das outras para realmente fornecer a rede. Essas torres possuem estações celulares do tamanho de uma caixa de pizza. Elas podem ser facilmente fixadas em telhados de prédios ou postes de luz, mas cada uma tem que ser fisicamente instalada. É por isso que a implementação do 5G em grande escala vai levar algum tempo. Quando essas estações celulares estiverem em funcionamento, elas poderão enviar sinais para locais específicos onde são mais necessários. Isso é muito melhor do que como as torres de rádio convencionais entregam sinais, que é espalhando para qualquer lugar e em todos os lugares, independentemente da demanda específica do local. 5G opera em 3 bandas de espectro diferentes entre 600 MHz e 86 GHz. Embora esses números possam parecer estatísticas inúteis, eles terão um efeito perceptível em seu uso diário, especialmente nos primeiros dias do 5G. As 3 bandas de espectro em que sua rede 5G operará são: 1. Rede de baixa banda, que é a banda mais comum usada pelas operadoras nos Estados Unidos. Para o 4G LTE, o espectro de baixa banda oferece a cobertura mais ampla e a melhor penetração de paredes, mas não oferece velocidades excepcionais. O 5G rodando na rede de baixa banda será apenas cerca de 20% mais rápido do que o 4G atual, com velocidades máximas de dados chegando a cerca de 100 megabits por segundo. 2. Espectro de banda alta, que oferece o melhor desempenho para o 5G. No entanto, o espectro de banda alta não é sem suas desvantagens. Embora possa oferecer velocidades máximas de até 10 gigabits por segundo e tenha latência quase inexistente, sua área de cobertura é estreita e a penetração é ruim. Portanto, para utilizar essa rede em seu potencial máximo, os usuários terão que acessar muitas células que estejam relativamente próximas. E em algum lugar entre as duas está o espectro de banda média, que oferece um equilíbrio entre velocidade e cobertura. A banda média oferece velocidades mais rápidas e menor latência do que a banda baixa,
com velocidades máximas de até 1 gigabit por segundo no papel. Isso não compete em termos de potência com a banda alta, mas em uso no mundo real e para a maioria das aplicações, será mais do que suficiente. A cobertura e penetração da banda média também tornarão a conexão muito confiável e consistente. Como você já deve ter percebido, a principal vantagem do 5G em relação às redes anteriores é a velocidade. As velocidades previstas do 5G de até 10 gigabits por segundo significam um aumento de desempenho de 100 vezes em comparação com as redes 4G existentes. Usuários do 5G de alta frequência poderão fazer coisas como baixar filmes em menos de 10 segundos, em vez de vários minutos, e assistir a transmissões 3D em 8K enquanto estão em movimento. Exemplos como esse são ótimos para visualizar o poder do 5G, mas é importante lembrar que as velocidades também desbloquearão as capacidades completas de outras tecnologias emergentes, incluindo carros autônomos, drones, realidade virtual, realidade aumentada e, é claro, a Internet das Coisas. A Internet das Coisas, também conhecida como comunicação máquina-máquina em grande escala, é a conexão coletiva de bilhões de dispositivos sem qualquer intervenção humana. Essa conectividade ampla tem o potencial de revolucionar praticamente tudo o que fazemos. A Internet das Coisas existe atualmente com cerca de 25 bilhões de dispositivos, mas espera-se que esse número triplique até 2025 e continue crescendo depois disso. Outra vantagem da velocidade do 5G é a melhoria da latência. A latência do 5G será de cerca de 1 milissegundo ou menos, o que é mais rápido do que o processamento visual humano. Isso torna possível controlar dispositivos remotamente quase em tempo real. As áreas de comunicações, fabricação e logística se beneficiarão com a redução da latência. Os jogadores de videogame também se beneficiarão muito com o 5G. A combinação de conexões de alta velocidade e latência mínima é a receita perfeita para aplicativos de realidade virtual e aumentada. Indústrias que usam essas tecnologias estão prestes a explodir em popularidade, à medida que as melhorias de conectividade tornam as experiências mais fluidas e imersivas. As velocidades de conexão que o 5G traz são incrivelmente empolgantes, mas um aspecto enorme do 5G que é pouco discutido é sua capacidade. O 5G oferecerá até 1000 vezes mais capacidade do que o 4G, o que basicamente significa mais espaço para dispositivos e usuários conectados. Essa combinação de capacidade e velocidade melhorará muito a largura de banda, que é a taxa máxima de transferência de dados de uma rede. O 5G pode transmitir quantidades de dados que seriam inconcebíveis no 4G LTE, permitindo velocidades de conectividade perfeitas. Mesmo em redes congestionadas, as pessoas sempre tiveram dificuldade de se conectar em lugares movimentados, como estádios e festivais. Mas o 5G será capaz de lidar com a demanda sem problema algum. As empresas também lutam com enormes quantidades de dados que podem inundar de clientes e fornecedores, obrigando-as a rejeitar informações potencialmente úteis. O 5G facilitará um grande influxo de dados a qualquer momento, dando às empresas a oportunidade de transformar volumes anteriormente inexplorados de dados em conhecimento de mercado acionável. Existem muitas coisas boas a dizer sobre o 5G, o que torna ainda mais estranho que esteja sendo discutido com frequência por razões que você não esperaria. Há muitos grupos de pessoas que acreditam que o 5G é uma tecnologia tóxica devido à radiação do espectro de micro-ondas e que ela vai nos matar lentamente. As preocupações em torno da radiação celular não são novas, e a verdade seja dita, ninguém sabe com certeza quão segura é qualquer tecnologia celular, muito menos o 5G. O 5G emite radiação de micro-ondas, mas isso também acontece com qualquer coisa que use 4G, Wi-Fi ou Bluetooth. A razão pela qual há tanta preocupação em torno do 5G é por causa das frequências mais altas em que opera, elevando as ondas de rádio do 5G ainda mais no espectro em direção a raios UV, raios X e raios gama, que sabemos serem prejudiciais.
Apesar de inúmeras pessoas serem incrivelmente difíceis de convencer, evidências científicas mostram que até as frequências mais altas do 5G estão muito, e quero dizer muito abaixo dos tipos de radiação prejudicial que são considerados inseguros para exposição contínua. Portanto, as únicas desvantagens reais do 5G parecem ser o aumento do consumo de bateria devido aos requisitos de processamento de rede e o custo de atualização da infraestrutura para suportar a nova tecnologia. A tecnologia está melhorando mais rápido do que a tecnologia de bateria, mas esse problema será resolvido na próxima geração ou duas de smartphones. Embora a velocidade de upload seja subestimada quando comparada às enormes velocidades de download que o 5G oferece, a velocidade de upload do 5G ainda será muito superior ao 4G LTE, embora o salto não seja tão significativo. Além disso, atualmente, a cobertura do 5G está disponível apenas em áreas específicas de algumas cidades, mas a expansão deve ganhar impulso à medida que superamos as restrições da pandemia de 2020. As operadoras começarão estendendo a cobertura em áreas com maior população e mais usuários. Se você mora ou trabalha em uma cidade grande, o 5G provavelmente estará em toda parte antes do que em áreas rurais ou remotas. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia 5G ainda está em seus estágios iniciais e continuará a se expandir e melhorar com o tempo. O 5G já está em mais de 100 cidades nos Estados Unidos, com algumas delas já usufruindo do 5G Plus. Se você passa o seu dia em um lugar mais rural, pode demorar um pouco até poder aproveitar totalmente o 5G, mas eventualmente chegará lá. O lançamento em escala total do 5G deve começar por volta de 2025. O preço dos planos de dados também aumentará para os primeiros adotantes dos contratos 5G, o que pode ser um pouco irritante se o seu smartphone continuar caindo em redes 4G. Mas isso é definitivamente esperado durante a fase inicial do 5G. A conclusão é que o 5G é seguro, rápido e, sem dúvida, mudará o mundo conectado como o conhecemos. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns dos mistérios em torno da tecnologia 5G. Como você viu, a 5G promete revolucionar a maneira como nos conectamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Embora ainda haja muito a aprender sobre essa tecnologia, uma coisa é certa: estamos testemunhando o início de uma nova era de conectividade. Fique atento, porque as possibilidades são infinitas. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar atualizado sobre as últimas notícias e atualizações de tecnologia.